Olá, queridos, sejam bem-vindos. Eu vim trazer para vocês mais um tema e o tema de hoje é: qual é o maior medo do teu ser de luz? Qual o maior medo dessa pessoa? Vamos saber? Lembrando que é para homem e mulher, basta você adaptar, tá? Opção número 1, opção número 2, opção número 3. Faça a tua escolha com calma, tá? Aí quero ouvir as três, porque uma pode acrescentar na outra, completar, né? Acrescentar. Não tem problema, meus amores, mas sempre faz uma escolha. Primeiro escuta a tua mensagem, depois você pode ouvir as outras, tá bom? Não tire apenas o que ressoar. Ó, para quem escolher a número 3, para quem escolher a opção número 2, pode pausar o vídeo e fazer a escolha com calma, tá? Vou dar seguimento para não ficar tão longo. Opção número 1, que inclusive eu vou botar aqui que eu vou começar com ela. Para quem escolheu a opção número 1, qual o maior medo do seu ser de luz? Vamos lá. Qual é o maior medo dessa pessoa? Eita. Olha, aqui, para quem escolheu a primeira opção, qual é o maior medo do seu ser de luz? O maior medo dele ou dela é que você se apaixone por outra pessoa, tá? O maior medo dele ou dela é que você traga desestrutura para a vida dele, finalizando essa relação. Tá? Então, assim, é como se estivesse nas tuas mãos, a mulher tá carregando a cruz sozinha, tá? É como se estivesse nas tuas mãos, meio que o destino dele ou dela, né? A cruz ali, a mulher, o destino. É como se estivesse nas tuas mãos o destino dele ou dela, que pode ser sofrimento ou vitória. Vitória por quê? Se essa paixão, no caso, se desenvolver, né, para um compromisso, para um amor, então ele tem vitória, ele vai estar bem. Se você trouxer essa desestrutura finalizando a relação, então você trouxe o sofrimento. Então, o maior medo dele ou dela é que ele não consegue ter ainda da tua parte a confiança suficiente, tá, para acreditar, em alguns casos, para investir. E essa pessoa tem essa sombra, esse receio de ser abandonado, tá? Ele pode vir de outras situações aí que trouxeram desestrutura. Uhum. Olha, alguém quer casar com você, tá? Ó, ascensão, quer subir de nível o relacionamento. Em alguns casos ele pode ter dificuldade para falar sobre sentimentos, né? Que me mostra uma pessoa que ela é mais fechada emocionalmente. Ela é mais fechada. Qual é o maior medo dessa pessoa? Solidão, vazio, frieza, tá? Qual o maior medo dessa pessoa? Perder você, ficar sozinha, se sentir só, tá? Medo de sofrer por algo que ainda nem se iniciou em alguns casos. Você está conhecendo, você está saindo só com a pessoa, né? Ainda nem houve uma troca a um nível mais profundo.
Vocês ainda não sabem muito um da vida do outro, mas a pessoa já sonha em casar com você. Esse sentimento que ela tem por você, ela sente que causa desestrutura. Por quê? Por conta da insegurança, desse medo constante de que você se apaixone por outra pessoa e abandone, finalize com esse processo. Deixe ela na solidão, no vazio. Embaixo do deck, a alma acorrentada, completamente presa a você, tá? Ó, essa pessoa tem uma fixação em você, tá? Ela sonha contigo, ela sonha em ter família, só que em alguns casos, aqui você tá com um contato muito breve com ele ou ela. Vocês não são um casal aqui, em alguns casos, tá? É um relacionamento que tá muito no comecinho. A carta da embriaguez, pode falar daquele climinha de paixão, começo. Só que você ainda não entendeu que essa pessoa tá numa viagem mais profunda. Por quê? Porque ela é fechada. Ela não sabe demonstrar sentimento, tá? Ela tem uma dificuldade muito grande em termos de troca emocional, tá? Pode ser aquela pessoa que demonstre sentimento apoiando, te pondo para cima, te ajudando, se for o caso, tá? Fazendo companhia, uma troca que é carta da embriaguez, então, sei lá, uma troca mais até de sair junto, assim, você pode ter uma troca de olhares assim mais profunda, ó, que você sinta que ela quer falar algo a mais para você, mas ela se fecha, ela não fala, tá? E aí você pode estar até demonstrando alguma insatisfação por ela não se abrir, tá? Mas aí você está demonstrando isso para que ela se abra, mas ela pode estar entendendo de forma errada, tá? Como se você tivesse né, olhando em torno, analisando as possibilidades, como se você estivesse um tanto quanto insatisfeita para com ele ou ela. É como se você não partilhasse do mesmo sonho, tá entendendo? Que ela tem, porque aquela quer coisa séria. Ela não quer mais ficar sozinha, mas ela não está sabendo muito bem passar isso para você. Então, qual é o maior medo dessa pessoa aqui? Que você enche o saco aí dessa situação dela ficar fechada, não falar, não se abrir, fica com você, né? Tem uns momentos super legais ali, né? Super envolvente, nananã, mas depois essa pessoa se fecha, você não entende o que está acontecendo, ela também não fala, ou não é a pessoa que procura, espera você procurar. Ela pode estar com medo de invadir o seu espaço, mas aí você entende que ela está desinteressada. Então aqui ela está criando um mal entendido, tá ficando toda desestruturada emocionalmente, sem necessidade e temendo o fim, a desestrutura do fim, ela se fecha ainda mais e fica remoendo aí essa questão de um vazio, de um possível fim de algo que mal começou, uma coisa meio esquisita aqui que está atormentando os pensamentos dessa pessoa. Mas de fato ela quer família com você, mas ela não está vendo você assim, dando a menor indício de que quer alguma coisa nesse nível com ela, tá? E quando ela pensa em se separar de você, ó, é como se ela sentisse que não pode mais. É como se ela sentisse que está presa. É como se ela sentisse que, assim, tem uma coisa de precisar de você. Ó, livro da vida. Essa carta e a alma acorrentada pode ser relação kármica, tá? Então ela tá meio que nesse negócio aí que ela não entende, que ela sente que depende, que precisa de você. Uma coisa meio, uma paixão meio densa ali, né? Muito fervorosa, muita intensidade, mas dali a pouco ela também fica sem saber o que fazer, fica desestruturada. Parece que você está desestruturando essa pessoa. Se for intencionalmente, o plano está dando certo. Se não for intencionalmente, talvez você tenha que agir de outra maneira para passar mais firmeza para ela, tá? Para que ela possa se sentir mais segura e se abrir com você, tá bom? Então, qual é o maior medo dela ali? Ser abandonada, ficar sozinha. Ela tem muito medo de ser abandonada, de se sentir deslocada. E ela tem horror da frieza do outro. E muitas vezes ela é assim com você, ela é fria com você, mas ela nem sente que está sendo, ela não sabe, tá? Ela não entende isso. Agora, se você fizer com ela, é como se, sei lá, fosse um baque, uma coisa muito forte, tá? Então ali é alguém que, sei lá, meio esquisito.
Vamos lá. Opção número 2. Qual é o maior medo do ser de luz? Vamos lá. Tem que tomar cuidado com esses mal entendidos assim, né? Porque não, às vezes a pessoa, sei lá, faz alguma coisa e o outro tem até uma reação esquisita e não sabe nem o que fez. Parece que vocês não estão falando a mesma língua ali. Precisa rever a forma como a qual você está se expressando para com o ser de luz, tá bom? Eita. Qual é o maior medo do ser de luz para quem escolheu a segunda opção? Morre de medo de ser traído, tá? Morre de medo de ser traído. Só que aqui, para a maioria de vocês, ele tem uma pessoa fixa na mente, tá? Algum ex seu. Alguém que pode ter tido algum papel importante na tua vida, tá? Então pode ser assim, ou um ex que te deu algum tipo de base, tá? Ou um ex que construiu algo com você. Construção pode ser em termos de relacionamento, pode ser construir algo contigo, pode ser teve um filho contigo, ou sei lá, teve algum marco importante, ou que você sofreu muito no fim da relação, tá? Exemplo, se você foi alguém que se esforçou muito, tá, para que a relação não chegasse ao fim, ou você se esforçou muito por esse ex, às vezes você pode estar numa conversa com essa pessoa e você está até falando mal do ex. Você está dizendo, poxa, me dediquei muito. Você não tem ideia, tudo que eu fazia por ele, ele não deu valor. Alguma coisa desse tipo, tá? Você está falando mal do ex. Mas ele ou ela entende de outra forma. Como você fez todo um esforço pela pessoa que não te deu valor porque você queria muito essa pessoa na tua vida. Você era louca por ela. Então essa pessoa se torna o quê? Uma ameaça para ele ou ela, tá? E aqui não importa há quanto tempo ele foi falecido, né? Que aqui é o morto que volta para ficar com a mulher. Então assim, não importa quanto tempo você terminou com esse ex, principalmente se você tem algum vínculo com ele, tá? Não importa quando terminou. E não importa o que houve no fim da história, tá? Ainda que você tenha sofrido. Aqui, quanto mais você sofreu pelo ex, mais incomoda esse ser de luz. Ele tem uma pessoa específica que ele tem em mente. E em alguns casos, é como se ele suspeitasse. É como se fosse um estranho entre vocês, tá? E aqui, esse ser de luz é como se ele quisesse, em alguns casos, a carta da cobrança, tirar satisfação. Então vamos lá. Se você tem um ex que ainda se mete na tua vida, isso está pilhando o seu atual, tá? Se você tem um ex com quem você tem um vínculo, por exemplo, às vezes termina com o ex, mas tem uma casa em comum que precisa vender para fazer a divisão, algum bem, tá entendendo? Ele tem uma coisa, uma raiva aí, vontade de chamar ali, o anjo da morte chamou essa mulher, de chamar na chincha e resolver a situação. Sabe, é como se ele quisesse matar de vez a memória do ex, mas não adianta, né? Ó, o quadro tá lá na parede. É como se ele achasse que você de alguma forma alimenta alguma coisa, tá? Ainda por esse ex. E
Em alguns casos, se você tem um filho, então, por exemplo, você pode ter cortado o contato todo com o ex, todo. E de repente esse ex não é nem um ex bacana do tipo, ai, quero voltar, porque de repente você está sofrendo para pagar, para ele pagar uma pensão aí para o seu filho que ele não paga. Quanto menos o ex faz, mais raiva o atual tem dele. Então, por exemplo, se é um ex que você reclama que ele não tá pagando a pensão do filho ou alguma coisa assim, tá? Mais raiva ele tem, porque, por exemplo, ele vai achar sempre que, pô, então por que ela não fez na polícia? Ou por que ela não fez? Sabe? É como se fosse alguém que tivesse algumas paranoias que envolvem esse ex por conta de pode ser algum vínculo. Agora, se você me disser, Cris, eu não tenho filho com esse ex, não tenho bem em comum, amigos em comum, não tenho nada que me ligue a esse ex, né? Falecido, morreu, tá enterrado. Tem algo ligado à memória, que é o quadro na parede. Tem algo ligado à memória. Então aí tem que ver, tem alguma coisa que para essa pessoa é um vínculo, é uma raiz, tá? E faz com que ela fique encanada. Porque é como se ela achasse, olha só, aqui essa mulher, ela tá solteira, porque tá sozinha, né? Porque o falecido já foi sepultado, acabou. Mas o espírito veio dançar com ela. E em cima você tem a carta do encontro de almas, que são 3 pessoas, tá? É como se tivesse um terceiro elemento aqui nessa história. Aqui você tem a serpente e aqui você tem a mulher com as 2 opções, dominando as 2 escolhas, tá? Então, é como se esse ex desse grupo ele acreditasse sim que ou você tem uma segunda opção ou esse ex te deu uma abertura para voltar, tá? Ou essa cobrança que existe entre você e o ex, que pode ser uma pensão, um bem comum, qualquer coisa, é algo com o qual ele deve se preocupar, tá? Em alguns casos, ou para outros casos, essa cobrança de alma pode significar relacionamento mal resolvido com o ex, tá? Então, assim, não importa, ainda que você diga que o ex te traiu, que o ex fez e aconteceu, essa pessoa, ela tem um problema com esse ex, tá? Então, assim, qual é o maior medo dessa pessoa daqui? De ser traído. De ser traído. Ele acredita em alguns casos aqui, ó, ele suspeita de um encontro que aconteceu com você e esse ex. Pode ser um encontro, como a gente tem o sustento e a cobrança de alma, pode ter sido um encontro onde você foi cobrar uma dívida com o ex, ou cobrar uma pensão, cobrar um posicionamento mediante a uma situação, tá? Seja qual for a questão que você foi resolver com o ex, botou na cabeça dessa pessoa atual que nesse encontro houve alguma possibilidade, pelo menos, de algo, tá? E isso tá na cabeça dele ou dela. Então aqui qual é o maior medo do teu amor nesse momento? Ser traído. Agora, se você me disser, Cris, é um triângulo que eu vivo. Se for um triângulo, aí é pior ainda, porque como ele trai lá, ele acredita que você também trai, tá? E para quem é um triângulo, aí existe uma cobrança aí, existe uma coisa dele ou dela de achar que você deve fidelidade e que você pode estar aí traindo ele ou ela, traindo a confiança dele ou dela. Porque afinal de contas, ele deixou claro que ele tinha uma pessoa, mas você não tinha ninguém, então por que você está traindo? Então aqui tem situações que assim, o ser amado pode estar errado ou equivocado, tá? Nesse pensamento, mas ele está com os pensamentos nebulosos que envolvem traição. Para muitos está muito associado a um ex, tá? E ainda tem um outro caso aqui, que eu posso estar falando com uma viúva. E aí você vai me dizer, Cris, eu sou viúva, falecido morreu. O que ser amado está encrencando com isso? O ser amado, tá? Pode estar achando que o falecido morreu, mas que você não deixa morrer a história, não deixa morrer, não deixa o espírito ir. Vai para a luz, você não deixa.
É como se o ser amado achasse, tá? Que você, de alguma forma, eu não sei se ele acha que você fica botando expectativas em cima dele, tá? Você pode botar expectativas em cima dele, que ele acha que você faz isso porque compara ele com o falecido. Então ele fica pé da vida, tá? Se sente traído por você estar comparando ele com o falecido. E aí tem medo de quê? De que você escolha se afastar dele ou dela. Tá entendendo? Porque é como se para quem é viúva, é como se ele achasse que você botou falecido tipo no céu agora que morreu. Então você fica meio que, eu não sei se é comparando. Aqui pode ter alguma situação ligada ao que o falecido deixou, o sustento, o que o falecido deixou, que de repente o seu atual não tem condição de suprir ou está abaixo desse padrão. Tem alguma coisa que ele pode se cobrar com relação a isso, tá? E acaba o falecido ficando sempre presente, ó, um triângulo, né? Porque o espírito está sempre presente ali na mente dele ou dela, porque ele fica achando que você está pensando isso ou pensando aquilo, tá? Então, assim, é como se o maior medo aqui nessa questão é que você decida se separar, tá? O que ele vai entender como uma traição. Porque aí ele entende que você nunca esqueceu o falecido e estava usando ele ou ela. Então, são as situações que tem aqui, tá? Qual o maior medo do ser de luz? O maior medo dele é ser traído. Mas para a maioria, é por uma pessoa específica. Alguém que já fez parte da sua vida, tá? Muito medo de ser traído. Muito medo. Ele pode estar até, em alguns casos, ó, aqui embaixo, ó, cadê? Em alguns casos, ele pode estar, ó, lendo conversas suas pela internet. Pode estar entrando em algum perfil que você tenha de internet para poder ler comentários de fotos, alguma coisa, ver se acha alguma conversa comprometedora, tá? Ou tentando ver no seu celular, alguma coisa ligada a conversas, ele tá de olho, tentando ver se ele acha alguma resposta que ele acredita que vai encontrar com relação ao seu comportamento. Quem escolheu a terceira opção, essa bruxinha aqui, qual o maior medo do teu ser de luz, da pessoa dos teus pensamentos aí? Vamos lá. Qual é o maior medo dessa pessoa? São energias do momento, tá? Então é o maior medo que está assolando ele ou ela agora, no momento da leitura. Eita! Nossa! Que isso? Até eu teria medo. Até eu também. Nossa! Que isso, gente? Olha só. Aqui e aqui embaixo tem a viagem da alma, tá? Olha só. A viagem da alma. Me fala que esse encontro ou reencontro aí, em alguns casos, tá? Fez com que essa pessoa revisitasse o passado, tá? Então, isso pode estar querendo dizer o quê? Que vocês já se conhecem,
já tiveram alguma coisa no passado, alguns, pelo menos algum encontro no passado, vocês se reencontraram, né? Só que veio aqui um turbilhão de emoções com esse reencontro. Nem essa pessoa sabia o quanto você marcou, porque vocês podem ter seguido caminhos diferentes. A vida, né, seguiu, né? Aqui, ó, a viagem, a vida seguiu, cada um fez sua vida aí em algum lugar. Agora esse reencontro reacende essa chama e nem essa pessoa imaginou que ia ser dessa maneira. Só que essa pessoa pode já ter uma outra pessoa na vida dela, né? Triângulo. Então, é alguém que está atormentado, não sabe o que fazer com o que está sentindo por você. Então, na verdade, qual é o maior medo dessa pessoa no momento? Você, a sua aproximação ou reaproximação. Então vamos lá. Para alguns casos, a gente está falando de um reencontro de pessoas que já se amaram no passado. Para outros casos, se você conheceu essa pessoa agora, se você não conhece ela do teu passado, cara, vocês se conhecem de um passado de outras vidas. Porque aí, se você não conhece ela, tá? Se foi um encontro, Cris, conheci essa pessoa agora e tô sentindo uma coisa, eu sinto que essa pessoa tá sentindo um negócio, olha só, que deixa ela meio aérea, meio zonza quando tá comigo. O olhar dela assim fica, ela olha pra mim que parece que ela não tá ali assim, parece que ela viaja. Essa pessoa fica às vezes assim estabanada sem saber o que fazer, na dúvida, às vezes ela até se afasta e depois ela tenta se aproximar porque parece que ela quer me dizer alguma coisa e ela não diz, e assim a gente tá sentindo um negócio meio louco. E quando a gente tá junto a gente pega fogo, mas assim, eu sinto que o negócio é muito mais profundo. Então, aí nesse caso é um reencontro por ser um encontro de almas. Essa é a carta do encontro de almas, essa carta é a do retorno, tá? Então, nesse caso, tá falando o quê? De um sentimento, a carta do afogado fala desse tantão de sentimento. É um sentimento enraizado, tá? É como se fosse um reencontro. Só que seja a pessoa nova ou a pessoa que vocês se reencontraram, né, de algo que teve nessa vida, encontrar você faz com que ela venha revisitar assim algo do qual, em alguns casos, ela não estava muito preparada para isso, tá? É como se fosse uma situação. Para quem foi? Olha só, vamos lá. Para quem é um encontro, tá? Vocês se conheceram agora, vocês não têm um passado, então vocês são um reencontro de outras vidas, e aí da mesma maneira como acendeu toda essa paixão, todo esse desejo, toda essa emoção, que para essa pessoa não tem muita explicação, então isso funde muito a cabecinha dela. Aqui tem pessoas de Gêmeos, de Aquário, então signos mais racionais, então fica tentando racionalizar o que está sentindo, então dá uma pirada. Vem da mesma maneira que tem essas emoções, essa coisa, esse desejo, tá? Também, de alguma forma, tá trazendo algum tipo de dor que ela não sabe explicar também de onde vem. Pode estar associado a que a alma enlutada, tá? A dor do fim do relacionamento de vocês lá no passado de outras vidas. Tá? Então, por isso que tem revisitar algumas partes do passado que foram difíceis, tá entendendo? Então, assim, essa pessoa sente uma dor que ela também não sabe explicar, tem uma saudade que também não faz sentido, porque vocês se conheceram agora, então isso está confundindo muita pessoa e está deixando ela um tanto quanto aflita. Se vocês são o reencontro dessa vida, tá? É como se reencontrar você acendeu tudo isso, tá? Resgatou todos esses sentimentos, ela se sente mais conectada a você do que nunca. Porém, a questão ligada ao fim, tá? As questões ligadas à finalização do relacionamento e as questões ligadas à mudança de vida de vocês no passado, tem alguma questão que pode ter ficado mal resolvida nesse passado, pelo menos para ele ou ela ficou mal resolvida, tá? E ainda dói.
Então, por exemplo, se foi você que seguiu adiante, né, e não olhou para trás, ao mesmo tempo que ele sente isso tudo ao te reencontrar, ele também lembra dessa dor e machuca como se tivesse sido ontem. Então aqui, se vocês tiveram oportunidade de conversa, pode ser que ele diga para você: pô, eu não esqueço aquele dia que você foi, ou aquele dia que você partiu, aquele dia que, sei lá, você me bloqueou, aquele dia que você terminou comigo, alguma coisa que trouxe um sofrimento na alma. Então aqui, essa carta é as marcas na alma. Ao mesmo tempo que ficou a marca positiva do relacionamento, também ficou a marca das dores do passado. E parece que tudo isso vem à tona quando vocês se reencontram. Então tá meio confuso para ele ou ela. Ele tá tentando digerir o que tá acontecendo, a forma como as coisas estão ocorrendo, tá? Porque para quem é reencontro dessa vida, parece que nem quando vocês estavam juntos sentia dessa intensidade, tá? Então a vida afastou vocês, mas assim, a vida mudou, aconteceu tanta coisa, ele agora é uma outra pessoa e você desperta sentimentos que assim, que, sei lá, parece que ele tá revivendo os tempos de adolescência, tem alguma coisa de sentimentos de um passado, de resgatar emoções que já não sentia há muitos anos, tá? Uma sensação de se sentir vivo, uma vontade de agir, uma vontade de consumar um desejo, tá? Então, tá tudo muito confuso, tá? Dor e alegrias estão misturadas, tá? Então é por isso que ele tá meio que sem saber o que fazer. Então, tanto para quem é o passado de outras vidas ou o passado dessa vida, o reencontro, tá? Ele traz essa sensação de dor. Para quem é o passado de outras vidas, pode estar associado a quando vocês terminaram lá no passado ou mesmo quando vocês um dos dois faleceu, porque aqui a alma é enlutada, tá? Então, em alguns casos, pode ser que no passado de outras vidas, a morte de uma das partes aí alterou todo o trajeto do outro, mudou toda a vida do outro parceiro e foi uma dor tão forte que marcou a alma dessa pessoa a um ponto que ela trouxe esse sofrimento de outras vidas. Então, te reencontrar é um misto de sensações. E aqui, ó, embaixo dessa carta tem a fraqueza da alma, o que mostra o que ele não estava preparado para esse reencontro. Então, você mexe muito com essa pessoa, tá? Então, qual é o medo dele ou dela aqui? Dar vazão ao que tá sentindo, tá? O medo, tá tendo até um certo medo de ter um encontro com você aqui. Se vocês já estão se encontrando, pode ser que tenha havido um afastamento, ele tá com saudade, mas tá com medo de marcar outro encontro, porque tá tentando administrar o que tá se passando com o emocional dele ou dela, tá? Então aqui ele tem medo de que, nesse momento, o maior medo dele é você. Agora, para muitos casos aqui, é um triângulo. É um triângulo. A árvore, então, tem uma família envolvida. Então, qual é o maior medo desse ser de luz aqui? Tomar a decisão errada, fazer besteira, perder a cabeça. Porque essa carta aqui, a pessoa perde a cabeça. Perder a cabeça, se deixar dominar pelas emoções, porque o afogado, né, o mar tragou, o mar engoliu, ele não tem mais poder sobre os movimentos dele. Então, se deixar levar pelas emoções, tá? Então ele tá com medo de magoar a família, tá com medo de se sentir pressionado para tomar uma decisão, tá com medo do que vai rolar nesse encontro, tem muito desejo, vontade de ter um encontro íntimo, tá? Muitos aqui não tiveram ainda encontro íntimo com a pessoa, ela tá louca para ter um encontro íntimo com você, louca, louca da vida, mas tá com medo do que vai acontecer aqui, tá? E no que vai acontecer depois disso aqui. Então, é um alguém que, assim, tá muito confuso no momento. Então, eu diria para você que qual o maior medo dessa pessoa no momento? O maior medo vem por parte de você, tá? Tem medo do quê? Do que tá sentindo. O maior medo dessa pessoa no momento, o medo da conexão, tá bom? Então é isso que tá rolando aqui. Você pode estar lidando com Gêmeos, Libra ou Aquário, signos de água também. Tem Áries, tem Touro, carta de Touro, Câncer, Peixes ou Escorpião, você pode estar lidando, tá? A pessoa tá doida de
medo do que tá sentindo. Você mexeu muito com essa pessoa. Ela não estava preparada para isso. Tá bom? Beijinho e até a próxima leitura. Tchau, tchau.